quero saber de você o seguinte. A galera fala, pô, o Dorival fez mágica. Como é que foi esse desafio de treinar, pra mim, o melhor elenco da América do Sul? E como essa transformação se deu em tão pouco tempo? Bom, assim, primeiro, né, eu nunca tinha saído de um clube no meio de uma competição. E eu sempre disse, e principalmente internamente comigo e com minha família, que um dia eu ainda voltaria ao Flamengo. Não sei quando aconteceria, não esperava também que fosse nesse momento. Sou muito sincero com vocês, até porque eu fiquei um ano e meio parado, eu tive necessidade de ficar. Nesses quase 20 anos que eu estou completando em agosto como treinador, eu fiquei quase 5 anos parados e essa última parada foi de 1 ano e meio. E eu não imaginava que isso viesse a acontecer agora. Então, assim, para mim era uma coisa que era íntima. Estava lá dentro, estava na expectativa, na espera de que um dia pudesse ter um retorno. E acabou acontecendo. E foi a primeira vez que eu parei e rompi um contrato no meio. Eu tenho um carinho muito especial pelo Ceará, pela sua diretoria, pelos jogadores, da maneira como eles me aceitaram, entenderam a nossa proposta e a própria torcida do Ceará. E acabei fazendo isso. Não indico esse tipo de atitude a ninguém. Não, talvez em outras situações, como não fiz também, não faria. Mas para mim estava muito claro que um dia aconteceria com o Flamengo. Isso era um objetivo meu. Por isso que eu procurei ouvir meu coração. A grande maioria desse elenco eu já conhecia. Porque não só os jogadores que eu aqui estive, né, na última passagem em 18, mas, por exemplo, o Felipe Luiz, ele iniciou praticamente com a gente no Figueirense. Conhecia todos os jogadores que foram trazidos após a minha vinda, que eram do Santos, já haviam atuado comigo, né? Sim. O Bruno, o Gabriel, o Gustavo, o Thiago, enfim. Conhecia o Rafinha muito bem. Desculpem, o Rafinha exatamente, da passagem anterior do Flamengo. É porque eu sempre citei aquela minha saída e a chegada de vários jogadores, que eram todos jogadores que praticamente eu os conhecia. Que acabaram formando o time de 2019. Exatamente, que formaram aquele time de 2019, né? E fora esses jogadores, né? O elenco praticamente eu já tinha uma noção de quem era. O Léo e o Santos eu já havia trabalhado no Atlético. No Atlético, verdade. Exatamente. Então, assim, eu tinha uma noção e sempre acompanhei muito todas as equipes. Porque quando você está fora, você fica fazendo um ensaio, né? Um tipo de exercício. Se eu fosse hoje treinador dessa equipe, o que eu faria que não está acontecendo? Assim. É uma maneira de você estar, de repente, mantendo uma condição de ensaiar aquilo que poderia estar acontecendo caso você estivesse à frente de uma ou outra equipe. Não só o Flamengo. Acontece com todos em qualquer situação. É um exercício que você faz para tentar se manter atualizado, né? É uma das maneiras de você se manter atualizado. Então, eu sempre procurei trabalhar nesse sentido. E poucos foram jogadores que eu ainda não havia trabalhado. Então, eu tinha uma certeza muito grande que o que vinha acontecendo talvez fosse, como, graças a Deus, acabou se confirmando, apenas um momento. E, de repente, nós poderíamos, de uma forma ou de outra, estarmos aí ajudando a resgatar, primeiro, a confiança de um time, né? Esse é o principal. Segundo, que eles aceitassem aquilo que seria proposto, taticamente falando. Terceiro, trabalharmos a exaustão nos momentos em que teríamos condições e possibilidades, porque nem sempre, com um calendário desse, você pode ter essa situação. E o principal, que existisse uma mudança comportamental de todo o grupo. Eu acho que basicamente foi em cima disso, desses 3 pilares aí, que foram pautadas essa recuperação. Essa é a mágica do Dorival. A galera acha que é fácil, né? Não, trabalho mental, trabalho de dia a dia, convencer um grupo a comprar uma ideia, né? Não é fácil, né, Dorival? Não é fácil, porque você tem que ter lisura, né, nas suas atitudes. Você está sendo avaliado a todo momento, a todo instante. Observado. Qualquer deslize que você tem ali na frente.
hoje, amanhã ou daqui a um ano você será cobrado por ele. Então, assim, é um ambiente que eu participei desde 7 anos. Eu tinha 7 anos, eu era mascote da Ferroviária de Araraquara, então eu vivia dentro de um vestiário. Meu pai era diretor de futebol, tive meu tio que jogou mais de 12 anos só no Palmeiras, uma história brilhante. Então, para mim, existiam duas equipes e o que eu aprendi desde o momento que talvez eu tenha começado a falar, a pensar, a me imaginar como um ser humano, era justamente Palmeiras e Ferroviária. Então, aquilo para mim fez parte da minha vida desde de garoto. E os vestiários, eles dizem muito, eles falam muito. Por isso que um treinador nunca pode deixar de estar ali dentro, presente, atento e tentando fazer uma leitura rápida do que esteja acontecendo.